Eu não forço o jejum pra pessoa, mas tem gente que vive no jejum, mas não sabe. Tipo, o cara não come de manhã, aí a primeira refeição é 2 da tarde. Então, se o cara já me dá um sinal que ele não gosta de comer de manhã, ele fica, sei lá, náusea, não tá afim, então a primeira dele vai ser no almoço. Só que daí eu tenho que parcelar isso para bater pelo menos o controle. Mas aqui o pessoal no chat está perguntando, mas em relação, por exemplo, uma pessoa que tem as 6 refeições e perde uma, o que ela faz com essa uma que ela perdeu? Sim. Ela pode, ou ela pega metade e joga na outra e metade depois, ou ela soma. É que somar duas, não existe um limite de absorção proteica como o pessoal acha. Mas daí, que nem o Dudu falou, você tem uma rentabilidade melhor de aminoácidos se você parcela ela. Se parcela ela. Eu me sinto muito melhor fracionado. É que eu acho que assim, se ela faz 5 e mudar e perder uma, jogar para outra, não vai ter tanto problema. Isso acontece comigo direto. Tudo depende também de como está distribuída a proteína. Por exemplo, eu vejo que com os pacientes, claro, eu sempre pergunto, você prefere fazer menos refeições ou mais? Dentro de um certo limite que eu falo para ele que é interessante. Então se o cara fala assim, eu prefiro fazer 3, 4, eu falo, não, é isso aí até que é aceitável, né? Mas então, muitas vezes eu passo uma dieta com 5 refeições e a última é a ceia. Então na janta tem mais proteína, na ceia tem pouca proteína geralmente. E aí eu coloco lá, olha, você pode fazer a ceia junto com a janta, se você, caso o tempo fique curto ali, pode fazer junto. Porque não muda, aí no caso não muda nada. Isso acontece comigo direto. Mas pode. Direto de eu perder a refeição, porque é por causa do trabalho, então não tem jeito. Às vezes você está numa gravação, às vezes você está numa reunião na empresa, tal tudo. O que eu faço que funciona muito bem para mim é o seguinte, furou uma refeição, eu faço 1h30 e 1h30. Sim. Faço 1h30 e 1h30. Sim, uma boa distribuição. Aí eu sinto bem. Porque se eu fizer as duas de uma vez também, aí também eu vou pro espaço. Eu fico letárgico. Não, se é uma mulher, por exemplo, ferrou. ela come 80, 100 gramas de filé de frango, por exemplo, que dá 20, 25 gramas de proteína. Ela vai pegar 50, 50. Ela vai passar ali, né? Se for proteína, carboidrato também. O nosso corpo é muito flexível, né? Ele não é engessado, como as pessoas falam assim, não fiz essa refeição. Não é muito não. O corpo, nosso metabolismo é muito flexível. Só que, obviamente, por isso que a gente fala assim, entre fazer 3, 4 refeições e 6, a proteína não é isso. Dificilmente isso vai alterar a composição corporal do indivíduo, essa distribuição, né? Maurício? Donato, sou atleta amador de esporte endurance. Mensagem do Clever. Ele mandou assim: a utilização a longo prazo de arginina, combinado com citrulina, malato e betalanina, tem algum efeito adverso conhecido? Assim, qual que é o objetivo dele usar esse tipo de suplemento no endurance, por exemplo? Tipo, se for citrulina, malato, aí já tem maior parte de trabalhos para vasodilatação. Mas pensando em como se fosse um pré-treino isso, né? Arginina, citrulina. Né? Que mais, Maurício? Arginina, citrulina e malato e betalanina. E betalanina. É o nosso... É um pré-treino. É um pré-treino. Pré-treino. A betalanina não precisaria estar, mas normalmente eles colocam. Sim, né? tá junto no produto comercial. Então, pode ser que ele, sei lá, o endurance, o pessoal gosta muito de suco de beterraba, né? Que a beterraba tem ali o nitrato dela. O pessoal fala muito da beterraba, então né, pode cara? dar um aumento ali de VO2 na teoria e tal. Então pode ser feito isso. Agora, em relação à citrulina, a gente tem mais corpo de trabalho do que propriamente a arginina, quando a gente compara os ingredientes. E betalanina para endurance, você não é o esporte específico que se usa para comparar efeito de betalanina. É mais musculação, né? É para exercício de intensidade alta. Quando você tem ali o aumento, quando você tem você fadiga mais fácil em decorrência do aumento da acidez muscular, porque a betalanina ali vai funcionar justamente pelo efeito tamponante, né? De você retardar a fadiga, né? Mas em exercício... Mas mal não vai fazer. Não, de forma alguma. Pensando em endurance, o que ele tem que analisar seria, tipo, distribuição e total de carboidrato do dia. O carbo ainda é rei no endurance. O que o pessoal menospreza. O simples carboidrato é um suplemento que tem mais evidência aí pro indivíduo que faz esporte de longa duração. O Joe Kendrup é um cara da Inglaterra, ele é referência nisso há muito tempo. Então ele treina o intestino dos caras em absorver mais carboidrato durante a prova. Que legal! Tipo, ele começa com 6%, né? O que seria 6%? Ele pega 30 gramas de carboidrato diluído em meio litro. Então você tem 6% de carboidrato. Aí ele pega uma garrafa de 6%, aí no outro treino ele coloca 8%. Ele aumenta.
Aí depois ele pega 10% e chega até 12%. Então ele está treinando o intestino do cara para não ter intercorrência no meio do pedal, para ter capacidade absortiva maior de carboidrato. Que legal. Isso é uma coisa que ele pode tentar fazer. Isso ele pode. Só que ele começa com 6, né? Vai devagarzinho. Dica de Gatorade caseiro, tá? Pega meio litro de água gelado, 1 grama de sal, um limão espremido e açúcar branco. Se você olhar a sacarose atrás do Gatorade, é açúcar branco. Acabou. 30 gramas em meio litro. Então ele faz um Gatorade caseiro e testa durante a prova. Porque é interessante, né, o açúcar nesse caso, porque no intestino ali, para absorver o carboidrato, ele vai absorver glicose e frutose por transportadores diferentes. E como o açúcar tem frutose, a gente tem um limite mais ou menos ali de 60 gramas por hora de absorção de glicose no intestino. Então, por que às vezes acontece do bodybuilder entrar barriga estufada ali? Porque ele socou carbo, o intestino não está dando conta de absorver. Muita glicose ali, fica ali, a água puxa ali, né? Então o cara, quando soca muita comida e fica ali, é justamente porque tem um limite, tem uma velocidade de absorção daquele carboidrato. No caso aí que o Donato falou de usar o açúcar, justamente porque como a glicose e a frutose usam transportador diferente, você consegue, combinando esses dois... Você tem 2 vias metabólicas. Isso, você consegue ter uma absorção de uma maior quantidade de carboidrato do que se você usasse só a glicose. É um disacarídeo. Às vezes o cara joga maldestrina. Maldestrina é só glicose. Se ele pega sacarose... Olha que sacada legal, glicose e cara. frutose. E tem até misturas de outros carbos, né? Que os caras fazem. Tem ribose, tem até mesmo estudo com galactose, açúcar do leite. Galactose. Tem. Só que lógico, não é que o cara vai usar isso, mas assim, Mas um Gatorade simples para ele fazer. água de coco, Água de coco, 1 grama de sal. um limão espremido por causa dos eletrólitos, né? Sódio, potássio, cloro, Legal. magnésio. E aí o açúcar, né? Que é o... E o açúcar. E açúcar mesmo. Pelo que o Dudu explicou. Sim. Para que ele tenha 2 vias aí de absorção para transformar em Se glicose. você olhar atrás das bebidas hidroeletrolíticas, Ela vai açúcar. é açúcar. Tem os E ela não está indo ela não tá indo açúcar ali por um outro motivo que não seja de propósito. Exato. Legal. Moro em Atlanta e faço TRT há 2 anos. Sempre usei junto com o HCG. Aqui. Porém, o HCG foi proibido aqui. Agora a clínica mudou para Gonadorelin. Vocês conhecem? Esse é pro Dudu. Gonadorelin para mim é HCG. Eu vou aproveitar para ir no banheiro. Vai. Digita aí, Mauricião, na internet Gonadorelin, porque é um nome comercial, né? Acho que é um... Gonadorelina. lista de GNRH. Só pra gente ver o princípio ativo. Ali, Mauricião, ó. Nesse aqui do lado. Esse aqui? É. GNRH. Aqui, ó. Isso, agonista de GNRH. Ou seja, não é beta-HCG. Não é igual o HCG. Ele tem uma ação a nível de hipófise, enquanto o HCG, a ação é direta no testículo. Né? Bom, a gente pode abrir a mente dele numa coisa. Agora... Qual a finalidade de você usar HCG se você está com o eixo inibido? Exatamente. Esse é o ponto. Por que ficar usando HCG se está fazendo TRT? Porque se o objetivo dele é engravidar a companheira, né? Então, geralmente, se recomenda suspender a TRT e, nesse caso, poderia ser válido usar HCG junto com a TRT. Mas se ele não tem esse objetivo no momento, não tem por que ficar usando HCG. Ele não vai otimizar o hormônio porque está usando HCG. É bobagem, né? Tá tendo um custo aí desnecessário. Nem se recomenda ficar usando HCG junto com a testosterona se você não tem o objetivo de engravidar a companheira, enfim. Né? Seu eixo está desligado. Isso, e não é o HCG que vai fazer ele ligar se você está com uma testosterona de 1.500, 2.000, por exemplo. O que a gente tem é possível você manter a fertilidade se você está em TRT usando HCG. Até é possível, sim. A gente tem alguns estudos mostrando isso. E na prática, né? Olha os atletas engravidando as mulheres aí, ó. Isso, inclusive testem HCG, né? Porque a testosterona, apesar de muitas pessoas que usarem testo, elas terem a supressão da espermatogênese, muitos atletas, muitos indivíduos que usam, eles ficam oligospérmicos, ou seja, eles produzem menos, mas continuam produzindo uma pequena quantidade, né? Aí tem um guerreiro lá perdido, né? Isso, e aí pode acontecer, mas não sei, no caso dele, desnecessário usar HCG. Ao menos que ele esteja querendo estar fértil. Exatamente.
O Golden Cash mandou assim: Rodrigo aqui, que podcast sensacional, um abraço a todos. Dudu, já ouvi dizer de mais de uma pessoa que o uso de esteroides anabolizantes causa câncer a longo prazo. Isso procede ou é sensacionalismo? Boa pergunta. Isso.